Ei família, tudo bem com vocês? Tudo great com vocês? Então, meu nome é Roberto Mariano e seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje em que eu vou falar como está andando aí o visto K1 sobre o mês de julho e agosto, né? A gente fez o último vídeo no mês de junho, no finalzinho, então agora eu estou fazendo no início do mês de agosto para a gente poder falar aí bastante sobre o que aconteceu em julho, basicamente, e também agora entrando no mês de agosto. Mas antes de tudo, eu quero saber se você já é inscrito no meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para você ficar sabendo todas as novidades, para você não perder nada, ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro. E é gratuito, você não precisa pagar nada. Além disso, nós temos um e-book aqui na descrição do vídeo, que você pode estar baixando o e-book, tá? Para poder saber as 20 respostas sobre o visto K1. Então, se você tem alguma dúvida sobre o visto K1 ainda, se você ainda não deu entrada no visto K1, esse é o momento de você clicar aqui embaixo e acessar o nosso e-book. Sem mais demora, nós vamos começar iniciando aí falando sobre o Nuam 2. Se você ainda não sabe o que é Nuam 2, nós temos vários vídeos aí no canal que eu já falo para você, também posso estar deixando aqui no card. Mas em junho, basicamente, lá pro dia 17, mais ou menos pro dia 17, eles mudaram o tempo e aí voltou a ser 8 meses, né? E sem contar também que no início de julho agora, eles estavam acelerando bastante o processo de aprovação do Nuam 2, né, no Departamento de Imigração. E o que aconteceu é que quando eles chegaram no finalzinho de dezembro, eles voltaram o processo até o início ali de meado de novembro, o finalzinho de novembro. Isso fez com que muita gente já estava próximo de receber em dezembro, esperasse um pouquinho mais. Deu um aumento aí mais ou menos de uns 20 dias, tá? Um retrocesso no caso, né? Um retrocesso de 20 dias. Então, quem já estava aí esperando basicamente, o pessoal que deu entrada em dezembro, né? Que recebeu o Nuam em dezembro, estava esperando basicamente aí já recebeu o Nuam 2, acabou tendo essa má notícia e teve que voltar aí uns 20 dias aí, tá bom? Mas eu consigo entender um pouco isso, porque o NVC, que é o Departamento de Pré-Processamento de Visto, eles estavam muito lotados. A gente não pode pensar só no Brasil, a gente tem que pensar no todo o programa, em todo mundo. Então, eles estavam muito lotados. Então, eles precisavam desacelerar o processo que estava entrando, porque logo depois que é aprovado, vai para o NVC em 15 dias. Então, eles precisavam desafogar um pouco o NVC e ir para os consulados para depois gerar um pouco mais de Nuam 2, né? Então, o que aconteceu? Em agosto, em julho, eles deram uma notícia dizendo que no mês de agosto e mês de setembro, os vistos de não imigrantes não seriam agendados para entrevistas no consulado do Rio de Janeiro. E isso deu um choque aí para todo mundo, porque foi uma confusão de informação, que parecia que os vistos de K1, como se integram na categoria de não imigrante, parecia que eles não seriam mais agendados. Mas a gente lembra aí que o secretário de Estado, ele encaixou o visto K1, permitiu que o visto K1 fosse considerado como visto de imigrante pelo processo da pandemia. Então, ao decorrer do dia dessa notícia, nós conseguimos identificar que, na verdade, eles só tiraram os outros vistos que não fazem parte dessa linha de imigração para poder abrir agenda, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que aconteceu. Então, assim, essa foi uma das melhores notícias que nós tivemos nesse período de julho. Porque no dia 21 de julho, eles passaram muito pedido, o consulado pediu muitos RDJs para serem enviados para o Rio de Janeiro para fazer a entrevista. E aí a gente teve um ar de esperança, mas os Nuam 2 ainda continuaram muito lentos, os processos de Nuam 2. E eu estava até conversando com uma amiga nossa, o pessoal de novembro para dezembro, muita gente teve que pedir Incurity, que é aquele processo. Eu até falei aí também em um vídeo, nos últimos vídeos nossos, eu posso também deixar outro card aqui para vocês, onde eu falo de quando o Nuam 2 ele atrasa e o que você tem que fazer para ele, que ele chama de Incurity. Eu percebi que no mês o pessoal que deu entrada no mês de novembro e dezembro
está precisando pedir bastante porque está vencendo da data. E o que acontece é que no dia 21 de julho nós conseguimos fazer com que nós conseguimos ter muitos RDJs, que é o número que precisa ser feito para poder gerar a entrevista no Rio de Janeiro. Eles passaram, que a gente chama em trânsito, né? E aí depois eles estavam preparados para poder ser entrevistados no Rio de Janeiro, que foi o que o consulado do Rio de Janeiro pediu. Isso pra gente foi uma notícia muito boa. E logo em seguida, no dia 3 de agosto, nós tivemos mais RDJs. O pessoal do dia 21 logo teve agora no início de agosto, no dia 4 de agosto, entrevistas. Mas nós vamos falar também sobre isso e o que aconteceu aí. Só que surgiu um grande problema, porque como começou a ficar liberado, as pessoas sabiam no site da DS-160 e começou a entrar no site da DS-160 para poder agendar e marcar suas próprias entrevistas. Mas a recomendação do consulado é aguardar o e-mail deles, que eles estão agilizando e eles estão programando, fazendo toda uma programação para poder fazer as entrevistas. Então essa é a notificação deles. Então assim, a gente fica meio preocupado, eu sei que tem muita gente com muito tempo. Se você tem bastante tempo, diz aí embaixo nos comentários, comenta aí embaixo quanto tempo que você já tem esperando esse teu processo, quanto tempo que você já está nessa timeline de processo aí pra gente comentar, falar, discutir, saber como que tá as questões, se você já está com a sua entrevista agendada, comenta aí como está sendo o processo para você. E aí, eles preenchiam a DS-160, alguns conseguiam realizar o pagamento, outros não. Teve gente que conseguiu, do dia 21, conseguiu realizar o pagamento. E aí já foi agendado logo para o dia 4 de agosto a entrevista. Mas a recomendação realmente do consulado é que você aguarde, porque eles estão agendando e às vezes eles até remanejam alguns horários. Como por exemplo, se você foi agendado para tarde, aí eles olham basicamente o calendário deles para ver se está conseguindo agendar mais pessoas e aí reajusta um pouco os horários. Pelo menos a gente teve algumas notificações de pessoas que foram reajustadas do horário. Pessoal, nós temos aqui o e-book e a minha assessoria também. Então na descrição do vídeo tem aqui a assessoria, que você pode clicar, é um link que eu vou deixar escrito aí, assessoria. Se caso você precise de assessoria para entrevista ou para dar entrada na petição inicial ou já para mudança de status, nós estamos abrindo vaga já para mudança de status. Basta você clicar aí no link, preencher o seu formulário lá e aí a gente vai te dar todas as informações necessárias para você fazer essa assessoria. Continuando, os agendamentos continuaram sendo feitos pelo consulado, como eu te expliquei. Eles enviam um e-mail dizendo para você a perspectiva de entrevista e logo depois eles reafirmam a entrevista para você, tá? Eles reafirmam a entrevista e te dão um link para você preencher e separar todas as documentações. Então é isso que o consulado ele está fazendo no momento. Depois, o que eu tenho como notícia agora, no mês de agosto, são as datas de entrevistas que surgiram. Então, nós começamos a pesquisar algumas pessoas que estão com entrevistas marcadas. Se você é uma dessas pessoas, comenta aí embaixo. Estou com a minha entrevista para o dia 4, ou estou com a minha entrevista para algum outro dia. Comenta aí para a gente saber mais pessoas que estão sendo entrevistadas durante o mês. Isso é muito importante, porque dá uma perspectiva para as pessoas que estão aguardando também esse processo. Então, por isso que é legal vocês comentarem aqui embaixo, deixar no comentário de vocês qual é a data da sua entrevista. No dia 4 de agosto nós já tivemos entrevista. Hoje eu estou gravando o vídeo no dia 7, então no dia 4 já tivemos entrevista. No dia 18 nós vamos ter entrevistas, no dia 19, no dia 20 e no dia 23. Essas são as datas que eu vi pessoas dizendo que foram agendadas. Claro que ainda algumas precisam de confirmações, então a gente não pode oficializar que essas datas são as datas da entrevista hoje, mas são pessoas que estão recebendo os e-mails para poder ser entrevistadas nesses dias ou que precisa ainda um pouco da confirmação do consulado. Mas a minha recomendação é esse pessoal que já está com o RDJ virado, que a gente fala que já veio para cá, já está preparado, já ir arrumando a sua documentação, deixar tudo preparado, verificar realmente os exames médicos, as vacinas, as documentações, a ordem, a pasta,
todas as documentações necessárias para você poder vir fazer a sua entrevista sem faltar nenhum documento. Eu não sei se você lembra, nós temos uma entrevista aqui no nosso canal, que nós falamos sobre uma pessoa que faltou algumas documentações e tem que enviar, ou teve que enviar para o CASV para poder receber o seu visto. Então isso é muito importante também, para você já ir olhando tudo isso. E se você precisar de assessoria, tem o nosso link, mais uma vez, aí embaixo, na descrição do vídeo. Então qual é a nossa perspectiva para os próximos meses aí? Não é nada oficial, mas a gente tem algumas perspectivas, analisando algumas situações, a gente pensa um pouquinho sobre o que está acontecendo. Se nós olharmos um pouco para trás, no mês de julho foram cancelados os vistos de não imigrantes para o mês de agosto e setembro. Logo depois eles pediram o RDJ tanto no dia 21 quanto no dia 4, que a gente não estava esperando para o dia 4, já que estava muito lento para poder agendar a entrevista. Então eles aceleraram o pedido de RDJ no NVC no dia 21 e no dia 4. No dia 3. E aí, no dia 3, veio NVC mais ou menos até a partir de janeiro desse ano de 2021, que é muito interessante. O que faz a gente pensar que, eles pausaram um pouco o processo, está um pouco mais lento o processo de aprovação no Departamento de Estado para o NAN 2, para poder ser enviado mais RDJs para o Rio de Janeiro. E aí, logo agora, eles vão voltar ao normal, logo depois de setembro. Acredito eu que até o início de setembro nós vamos ter mais RDJs virando para o Rio de Janeiro. Então, basicamente, aí provavelmente vai vir gente de janeiro, fevereiro, março. E acredito eu que eles vão conseguir regularizar o tempo o mais rápido possível, tá bom? Essas são as notícias que eu tenho que dar para você. Curta o nosso vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu comentário e muito obrigado e até o próximo vídeo.